galera, é um prazer estar aqui. Esse é o segundo ano que a gente vai fazer uma ação chamada Letramento Ético. Meu nome é Daniel Arcângelo, eu sou um homem branco com manchinhas de vitiligo pelo corpo. Tenho cabelos pretos, estou usando um sapatênis cinza, uma calça preta, uma camisa de botão marrom. É mais ou menos? Cabelo não tá tão preto. Esse é um cabelo preto meio grisalho, eu já tô aí. Fiz aniversário essa semana, tô chegando nos 50 e agora. É isso, galera. A gente está aqui no Square, que é o hotel oficial do Webfest, e essa é uma ação que ela surge. Essa é a primeira palestra do dia, então eu vou contar um pouquinho mais. Nas outras eu só vou dar oi. Todas estão aqui no canal do Webfest. Você está vendo no Instagram, vai lá no canal do YouTube do Webfest para você acompanhar um pouquinho dessa programação. O festival está fazendo 11 anos esse ano, e desde que o festival surgiu, a gente nunca conseguiu fazer um dia de reunião de equipe. Tirando 2017, que a gente fez uma vez isso, quando a gente conseguiu, na véspera do festival, reunir toda a nossa equipe para conversar um pouquinho sobre o festival. No ano passado, quando a gente fechou a parceria com a Petrobras, um dos documentos que eu recebi foi a pauta de conduta ética das marcas que se chegavam na empresa. E eu fiquei estudando aquele documento, me chamou muita atenção de, mesmo não sendo uma ação obrigatória, como a gente podia unir o desejo de reunir a nossa equipe e conversar um pouquinho do que é a ética e o letramento para nós que vivenciamos o Webfest, que muitas vezes acolhemos você que está assistindo a gente na chegada ao festival. Ano passado, o Jadson, diretor de acessibilidade do festival, é a primeira pessoa que vai falar um pouquinho com a gente hoje. Ele falou uma frase que ecoou muito para mim, para o Leandro, que é a tentativa de criar um ambiente que pudesse prover a mesma experiência. E isso vale para quem faz parte da equipe do Webfest, faz parte para quem chega ao Webfest. Como é que você cria esse ambiente de equidade? Como se é difícil, mas ao mesmo tempo como é gostoso poder percorrer isso enquanto valor. Isso é um pouco a essência disso que começou no ano passado, que a gente está aprendendo aí do que pode ser essa ação do letramento ético. Espero que vocês gostem aí da programação que a gente estiver assistindo. E a galera está aqui, bom dia para todo mundo. Chamar então o diretor de acessibilidade do festival, a partir daí se apresenta a vocês, Jadson Abraão, chega para cá, ele já tá lá pro lado e eu vou sair com o microfone. Bem-vindo, meu amigo, é contigo. Valeu, obrigado. Bom, bom dia. Obrigado, né, pela presença de vocês, obrigado por estar aqui, obrigado ao festival. E só falando um pouquinho, né, eu me chamo Jadson Abraão, sou um homem negro, careca, uso óculos, tenho um cavanhaque ainda preto, né, porque já que eu não tenho cabelo para ficar grisalho, o único lugar é o cavanhaque mesmo. Estou usando uma blusa verde escura, uns vão chamar de verde musgo, uma calça caque e um sapato caque também. A gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade de um modo geral. E é muito significativo a gente ter no festival a primeira fala, a primeira reunião, a primeira conversa já tratando da acessibilidade de um modo geral. E vamos tratar isso como uma conversa mesmo, para que a gente possa se sentir muito à vontade para perguntar, questionar, concordar, discordar. Fiquem à vontade, por favor. Me fala, por favor, também o tempo, tá? Quando eu estiver extrapolando meu tempo. Claro, a gente vai. Galera, vocês podem falar sem microfone, tá? O microfone da câmera, ela capta. Quem quiser falar mais organizadinho, então uma pergunta, fica aí, pede microfone, mas dá para falar tranquilo, sem, se for necessário. Não, pode dar, pode microfone. Não, demora para chegar, às vezes perde pergunta, só levanta a mãozinha, não, sai falando. Vai lá. Bom, coisas, né, do pessoal da edição, quem captura é uma coisa, quem está apresentando é outra. Acontece, é ao vivo acontece assim. Então vamos lá. Eu sempre faço, né, essa parte básica de apresentação só para as pessoas entenderem de onde vem a empresa, né, que é uma empresa parceira do festival também. O nome da empresa é JDL Acessibilidade na Comunicação e a gente existe desde 2009 com o CNPJ, né, mas de concepção é um pouquinho antes. Aí eu apresento o meu sócio, que algumas pessoas acham que ele é uma persona que eu criei, né? O meu sócio, não, você não tem sócio, ninguém nunca vê esse cara, cadê esse tal de Davi que não aparece, né, e tudo mais. Davi é meu sócio, a gente se conhece desde os 14 anos de idade, foi quando eu já traduzia, porque eu comecei a aprender Libras, eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos, depois eu posso contar essa história um pouco melhor, o que me motivou a aprender a língua de sinais, e a gente vem trabalhando juntos até hoje. Isso aqui é um pouquinho, né, do que a gente já fez por aí. Está um pouquinho desatualizado, mas vamos direto para o que
mais importa, né? A acessibilidade. O que é acessibilidade? E aí a gente tem o conceito da ONU, que ela vai pensar acessibilidade como um espaço, um lugar ou um material em que você possa ter total autonomia para usar e exercer, sem que você dependa de uma terceira pessoa. É claro, ninguém é 100% autônomo na vida, ninguém. Independente da pessoa ter uma limitação, uma deficiência, um transtorno, ninguém é 100% independente. Mas a acessibilidade prevê que, dentro das nossas relações humanas, a gente tem a máxima independência possível dentro de um ambiente. Que eu não dependa de alguém que me levante de um patamar do outro para eu acessar uma sala, que eu não dependa de ninguém para que possa ler algo que está escrito para que eu possa ter a compreensão, ou que dependa de alguém que esteja ouvindo e transcreva para um papel para que eu possa entender, ou que eu seja levado para outro lugar. Quais são as independências que um ser humano tem quanto pessoa? Se a gente está num supermercado e tem uma coisa muito alta na prateleira, é claro, a gente vai precisar de um estoquista que vá lá com a máquina, como qualquer outra pessoa. Então é entender essa independência que a gente tem que ter com relação ao ambiente. Isso aqui depois eu posso dispor para vocês, tá? O slide eu posso passar para vocês sem problema nenhum. E esse conceito a ONU vem construindo desde 2006, na verdade, é a grande virada de chave do conceito de acessibilidade. Porque antes, o foco da acessibilidade se dava na deficiência da pessoa, naquele déficit que ela trazia, na ineficiência, que é uma palavra que a gente não usa no conceito de acessibilidade, mas na ineficiência daquele corpo, daquela pessoa. Então isso causava vários problemas, porque a gente acabava colocando em cima da pessoa a culpa de não conseguir exercer uma função, uma relação ou de estar naquele espaço. Quando aquela pessoa não tem culpa nenhuma, ela só existe. E quanto seres humanos, enquanto existência humana, eu preciso ser respeitado na minha existência humana. E aí a ONU entende isso, cria uma grande reunião e sai o conceito, um novo conceito de acessibilidade, que é dentro de um documento chamado de Convenção da ONU para os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que o Brasil vai ratificar em 2008 aqui, como status de lei. Então ele entra com o mesmo peso de lei da Constituição Federal no Brasil, esse documento que a ONU produziu e criou lá dentro. Ele vai tirar do peso da pessoa e vai passar para os lugares. Então, se eu chego aqui no Square Hotel e não consigo acessar o café da manhã, porque tem 3 degraus, a culpa não é minha que eu estou na cadeira de rodas. A culpa é do Square ou de qualquer outro espaço que, por não ter acessibilidade, eu não consigo me locomover sozinho. Isso não é uma realidade no espaço que a gente está hoje. A gente está num lugar onde tem acessibilidade arquitetônica, tem acessibilidade, né, física, a gente consegue ver isso. Só que a culpa não é minha, porque eu estou na cadeira ou estou usando uma muleta, e sim do espaço, do ambiente. Então, o ambiente que passa a ser deficiente por não entender que existem outras manifestações humanas. E como manifestação humana, merece o mesmo respeito que qualquer outra pessoa. Certo? E aí, quando a ONU faz isso, a gente sai do que é chamado do modelo médico para o modelo social da deficiência. Como assim, Jatos? Porque antigamente tudo era, porque ele tem essa doença, então, por ele ser doente, ele não vai conseguir acessar esse ambiente. É porque ele tem uma doença da surdez, né? Ou a doença que causou a surdez. E aí, por isso que ele não pode participar. A gente sai desse lugar e começa a falar assim, o problema não era eu não ouvir. O problema é que no espaço não tem uma legenda ou um intérprete de Libras, para que possa fazer a tradução de todo o conteúdo de áudio para texto ou de forma visual a partir da língua de sinais. O problema não é porque eu, como bem falei da cadeira de rodas, a gente pode ter a rampa, o problema não é porque eu sou cego ou tenho baixa visão, é porque o material que está apresentado ali não tem um áudio sendo descrito do que está acontecendo, do que está escrito naquele material. Então a gente começa a passar para o ambiente, para os materiais, a falta de respeito às pessoas. E não é eu, por ser pessoa, que tenho que me adaptar ao lugar ou aos materiais, mas os materiais serem adaptáveis para garantir o acesso de qualquer manifestação humana. Somos nós. E aí tem alguns exemplos aqui.
né, de modelo social para o modelo médico da deficiência. Vou só ler uns dois, né? Como eu falei, né, passa a parar de compreender a deficiência como doença e passa a compreender como uma manifestação humana da diversidade humana. Vou para esse aqui. A discriminação, né, individual é um direito de escolha. Então, por exemplo, não é só aquela pessoa, não. Poxa, por causa de uma pessoa na cadeira de rodas, eu vou ter que criar uma rampa. Não, porque a rampa ela vai facilitar para a pessoa em cadeira de rodas, para a pessoa obesa, para a pessoa com idade avançada. Hoje a gente tem uma população com mais de 80 anos muito maior do que há 10, 15 anos atrás. E essa galera tá aí, passeando, andando, vivendo na sociedade, não está em casa restrito e guardado pelos seus familiares. Eles vão a museus, vão a teatro, vão a festivais, vão a festa de netos, de bisnetos. Então a gente tem que entender que é a humanidade. E como ela vai mudando e variando, a gente precisa respeitar isso também. Quando a gente passa a entender que o problema não é da pessoa e sim do lugar, a gente começa a ver que a barreira não é minha, mas sim o espaço é que impõe a barreira para que eu possa acessar aquele lugar. E aí, quando a gente passa disso, a gente começa a ter uma mudança não só de comportamento, de tratativa, mas também de representatividade. Ainda hoje é muito comum porque é um processo muito grande de mudança, né, e cultural da humanidade, de um modo geral. É muito comum a gente ver nos lugares que é específico para a pessoa com deficiência, esse símbolo, né, está sendo apresentado o símbolo do desenho de uma pessoa em cadeira de rodas, e aí fala, não, aqui é específico para a pessoa com deficiência. Só que a única deficiência que existe é a pessoa em cadeira de rodas? Não. A gente tem um múltiplo de deficiências e espectros, né? Tem transtornos globais do desenvolvimento, por aí vai. Mas, Jadson, então quer dizer que agora o autismo, então a pessoa autista ela é deficiente, a pessoa com TDAH ela é deficiente também? Eu fiquei meio perdido no meio disso tudo, né? Você ainda não falou, mas eu já ouvi dizer. O que aconteceu? A lei de acessibilidade, que é de 2000, ela vai entender que as pessoas com deficiência têm que ter uma perda X para que considere uma deficiência. Por exemplo, eu faço uso de óculos corretivos, já que eu não enxergo de longe. Mas para minha perda visual ser considerada uma deficiência, eu tenho que ter, no meu melhor olho, uma perda X que me invibialize de participar ou de realizar determinadas atividades. A mesma coisa na audição. Para eu ser considerado uma pessoa com deficiência auditiva, não basta dizer assim, não, eu uso coisa só com fone alto. Pô, eu acho que eu já estou até meio surdo, sabe? Que eu não estou ouvindo direito. Não. Você tem que ter uma perda auditiva X que caracterize aquela sua deficiência. A mesma coisa com encurtamento de membro, mobilidades, né? Para definir isso. A pessoa dentro do espectro, autista ou TDAH, por qualquer um desses outros transtornos globais, desenvolvimento, ela foi inserida dentro da lei de pessoas com deficiência. Por quê? Porque essas pessoas também têm a necessidade específica que os ambientes tenham determinadas adaptações para que ele possa realizar a sua atividade. Porque se a gente está com uma pessoa dentro do transtorno aspecto autista, em um ambiente com uma luminosidade muito clara, ou piscando muito, ou com muito barulho, essa pessoa não consegue se concentrar e não consegue se desenvolver dentro daquele ambiente. Então ela, por direito, ela tem o direito de se retirar daquele ambiente, ir para uma outra sala que a gente chama de sala de regulação, sala de acolhimento. Cada espaço vai dar um nome, mas é um ambiente onde a gente tem uma luminosidade controlada, um som controlado, muitas vezes, às vezes até sem som, objetos táteis para que ele possa, ali de forma, né, se regular, cada um se regula de uma forma. Né? Então, por isso, esses aspectos também foram englobados dentro dos direitos das pessoas com deficiência, para que elas pudessem exercer também o seu direito de participação nesses lugares, e que a gente parasse de ouvir determinadas frases e falar, isso é bobeira, isso é uma pessoa mimada, isso aí é... Porque não, é fisiológico da pessoa, ela não consegue, ela realmente desregula, ela não consegue estar naquele lugar. É um incômodo que dói, e só sabe quem passa isso, quem tem esse transtorno, ou quem cuida de alguém, ou quem tem um filho, um primo, seja na fase adulta ou na fase infantil.
E a gente sai desse foco da deficiência da pessoa e muda para esse símbolozinho aqui, não sei quantos de vocês já viram, e fazem ideia do que é esse símbolo, por que isso daqui nasce assim, né? Agora o símbolo de acessibilidade é esse bonequinho aqui, que saiu do desenho da cadeira e coloca um bonequinho, né, assim, segurando, parece um arco, com os dois pezinhos, né, apontando no círculo e a mão também. Vocês fazem ideia de onde vem esse símbolo, assim, por que foi criado? Ele vem daqui, ó, na verdade, da imagem do homem vitruviano, já que a gente tem um professor de artes, mestre, doutorando, vamos pedi-lo para explicar o que é o homem. Brincadeira, brincadeira. É só para acordar o pessoal, né? Isso faz parte, né? Claro. Na verdade, o homem vitruviano de Da Vinci foi a representação em que, na época, ele fez do homem perfeito, sabe? Né? Então, o que é o homem perfeito? É uma imagem simetricamente perfeita. O lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Quantos de vocês conhecem uma pessoa que possa dizer assim, esse é o homem vitruviano? Alguém já viu uma pessoa assim? Ela não existe. Ninguém é simetricamente perfeito. A nossa orelha do lado direito é maior ou menor do que a orelha do lado esquerdo. Sabe quando você vai comprar um sapato, né? Principalmente os homens que compram muitos sapatos, você calça aquela sandália, ou aquele tênis, ou aquele sapato social. Meninas, quando compram aquele escarpão, você coloca... Não, vou colocar só um pé. Colocou o pé direito na loja, uau, ficou lindo. Ai, vou para casa. Chegou em casa, botou o pé direito para esquerdo. Esse aqui a moça me deu errado. Esse esquerdo tá doendo, tá apertando meu mindinho, não é possível. É porque o seu pé ele não é simetricamente perfeito. Um pé seu é maior do que o outro. E isso é comprovado. Ninguém, quando a gente está lá malhando na academia, você vai lá e faz a avaliação com o seu personal, ele vai medir, mede bíceps, mede peito, mede perna. Aí você fala, mas nessa perna eu tô com tanto e na outra eu tô com menos. Por quê? Ah, você está malhando muito a perna direita, vamos malhar a perna esquerda. Não, é porque o nosso corpo não é 100% simétrico. E aí, na ONU, eles começam um estudo para mudarem a representação de acessibilidade de pessoa com deficiência para tirar desse desenho da cadeirinha, sabe? Porque nem todas as deficiências vivem na cadeira de rodas. É uma representação só, que não dá conta da diversidade humana e múltipla. E eles chegam nesse conceito do homem vitruviano como uma provocação. Já que não existe ninguém perfeito, então a gente vai usar esse boneco como modelo de acessibilidade, para que a gente possa reconhecer que as pessoas são diversas e são múltiplas. E aí é onde nasce esse símbolozinho da acessibilidade, né, do homem. Me permite, claro, trazer algumas falas do que você falou, duas, é muito para ficar no debate, eu acho sempre importante retomar. E eu vou começar por essa fala, porque eu tenho uma pessoa muito próxima, muito querida, muito íntima minha, que ela sofreu um derrame, então ela tem uma hemiparesia, ela dirige, ainda faz as coisas, mas ela tem a plaquinha de deficiente. Só que por vezes, como essa deficiência ela não é declaradamente muito visível, a pessoa fez muita fisioterapia, consegue controlar bem, quando ela usa a plaquinha com o símbolo da cadeirinha e desce, por vezes tem bridas mesmo, do tipo, você não pode, essa vaga não é para você, você já tem idade, sua vaga é de idoso, não pode estar aí. Então, essa do símbolo é muito importante, assim, porque é aquilo que a gente fala sempre da comunicação. Eu queria retomar uma coisa que você falou sobre. Eu sempre disse para você, isso é uma conversa muito antiga nossa, de que a gente queria estabelecer um ambiente acessível independente da legislação. Então, tem duas coisas. E aí vão as perguntas. Até que ponto, quando você fala de um evento ou de um conteúdo, a acessibilidade é pensada só porque ela é uma obrigação legal e não porque há um pensamento disso? Isso é uma coisa. A partir do momento que ela é uma obrigação legal, quando a gente fala em acessibilidade, o produtor, o gestor ou a equipe, ela acha isso um problema. A gente tem um problema, então a gente vai implementar aqui para cumprir a lei e acaba ficando uma coisa que não é orgânica ao espaço e nem às pessoas que estão lá. Então, quando chega alguém que precisa de acessibilidade, essa pessoa é entendida também como um problema que pode gerar mais problema. Eu queria trazer um depoimento, estou fazendo 11 anos isso. A gente já recebeu uma diversidade muito grande de pessoas no festival. Eu nunca tive nenhuma reclamação, briga, ou nenhuma pessoa que chegou ao festival e necessitava de algum tipo de cuidado, essa pessoa foi literalmente um problema para a equipe. Nunca, e você sabe que 3 edições, a gente usou uma sala no alto com uma escadaria gigante e o elevador de acessibilidade estava quebrado.
E mesmo assim, gentilmente, a pessoa às vezes se predispôs a gente subir, com ela carregada ou não. Esse diálogo ele sempre foi muito tenro, muito tranquilo. De onde vem essa sensação de que tudo é um problema, que vai gerar problema, que tem que obedecer à lei, a gente vai ser processado, vai ser todo mundo essa sensação eu acho ela sempre muito litigiosa quando a gente toca no assunto. Ano passado a gente experimentou uma visão muito diferente. Como os cuidados eles podem ser simples, eles não precisam ser caros, e é uma questão de cuidado mesmo, de você prover. Uma última coisa dessa parte inicial que você falou, isso é uma pergunta. A gente teve a sala, né? Um início de sala, vai melhorar. Mas a gente teve essa sala de regulação que eu não tinha pensado, eu desconhecia isso. A sala existiu graças a você que chegou e falou, cara, entendi tudo que você quer implementar. Metade tá errada, a gente vai fazer certinho. E sua sala. E eu, depois ouvindo um pessoal lá do centro, uma das pessoas que mirou para mim e falou, pô, Dani, pena que pouca gente usou, porque eles têm uma sensação que você tem que disponibilizar um espaço, e aquele espaço tem que ter fila na porta, senão ele não é útil. Quando as coisas não são assim, se 10, 15 pessoas usaram aquilo com qualidade e ele adaptou e fez aquela experiência assim incrível para aquela individualidade, aquele espaço é indispensável. Queria falar um pouquinho disso, pensando no que você viveu ano passado. Obrigado. Maravilha. Eu tô achando que você viu meu slide antes ainda, isso não vale. Tô achando que você viu o que vai vir aí a seguir, hein? E aí eu vou responder isso no slide, porque tem coisas que a gente vai conversar aqui no slide, né? Assim como no ano passado eu trouxe uma coisa que te balançou assim, né, a sua estrutura, hoje eu vou trazer uma outra coisa, uma outra palavra, um outro conceito. Cada ano a gente traz uma coisa para não, né? Senão tudo num ano só, a pessoa não aguenta. Cada ano a gente vai, né, criando essa manutenção ali nesse. Isso, respira fundo, puxa, calma, vai dar certo. Só para a gente entender, né? A gente tem que fazer acessibilidade, mas, pô, acessibilidade nem vai para pessoa com deficiência, né? Ah, mas quando vai é tão pouquinho, que não sei o quê. Segundo o último censo, que é de 2022, a gente tem cerca de quase 15 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. No censo anterior, de 2010, esse número era bem menor. Mas por quê? Porque o recorte mudou. No censo de 2010, o recorte eram pessoas a partir dos 14, 16 anos até os seus 60 anos de idade. Nos 2002, eles já consideraram crianças a partir dos 2 anos até pessoas aos 80 anos de idade. Quando você aumenta esse recorte, você também aumenta esse número de representatividade. Até essa diferença por conta da sociedade, da mudança da relação social das pessoas com o meio. Por exemplo, em 2000... Considerado antes crianças com deficiência? Não, eles só consideravam pessoas economicamente financeiras no censo de 2010. Esse era o recorte. No último, eles pararam de considerar só pessoas economicamente financeiras, porque entende que aquela criança de 2 anos, ela tem alguém por trás que é economicamente financeira e precisa desse alguém para poder realizar e encontrar os espaços acessíveis. E a pessoa de 80 anos, há 20 anos atrás, a gente quase não via. Era assim, ih, meu avô tem 80. Caramba, 80? Quero conhecer. Isso é quase conhecer Tutankhamon, né? A sei lá, os faraós eram raridade. Hoje em dia é comum. Ah, não, meu pai, tá, hoje eu vou lá na casa do meu pai, que ele resolveu ir na praia, quer surfar, mas ele tá com quantos anos? Já tá com 81, tá aprendendo surf agora. Hoje em dia é mais comum a gente encontrar pessoas assim, bem ativas. Então, por isso que há esse recorte, há esse salto enorme. Se a gente for comparar a cerca de população mundial, no mundo a gente tem aproximadamente 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Hoje na população mundial somos cerca de 8 milhões, né? Alguma coisa assim, 8 milhões, ó. Como é que é? Ai, meu Deus. É 800 e pouco milhões. Eu não vou lembrar agora o número certinho. Mas é cerca de 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Esse aqui que é para começar a mexer com a sua cabeça, tá? Só para começar. Só o início, tá, Dan? Comunicação acessível com comunicação inclusiva. Edital, isso aí já mexe, porque cada edital, se você pega a esfera municipal, estadual e pública, cada um se baseia num ponto de lei diferente e o preenchimento desses editais é diferente. Um entende uma coisa de acessível, outro entende de outra inclusiva e ainda tem estrutural.
Tutor, você quer acabar com a vida de um produtor, você vai que no short está logo no começo de carreira. Isso é muito difícil mesmo. Enfim, Vamos entender. Bom, quando a gente trata sobre acessibilidade, é basicamente se apoiar nas leis de acesso. A gente vai ter o intérprete de Libras, o audiodescritor, legenda descritiva, acesso por rampa, banheiro acessível, ah, ambiente, sala de regulação para pessoas dentro do transtorno do espectro autista, bem específico. Isso é o que a gente vai chamar de acessibilidade. Quando a gente cumpre isso, ok, nosso ambiente é acessível e tá legal, tá ótimo. Né? Até aí a gente cumpriu a legislação, tudo que está dizendo lá na a LBI, que a gente chama, Lei Brasileira de Inclusão e tudo mais e tal. Mas quando a gente vai tratar de comunicação inclusiva, a gente vai para além do que a lei prevê. Como assim, Jadson? Na legislação acessível fala alguma coisa sobre mulheres grávidas? Não fala. Mas a mulher grávida de 9 meses, se ela pega aquela nossa escadaria do festival para ela subir, lá em cima ela pare a criança. É isso. Ela vai parir a criança no último. Quando chegar para ela tomar o café, ela vai comer um biscoitinho e vai falar: ih, tá saindo. no segundo platô. Entendeu? Então, assim, não, a legislação de acessibilidade não vai falar da mulher grávida. Se a gente for pensar em pessoas com crise de epilepsia, a lei de acessibilidade não vai falar da pessoa epilética. Se a gente for pensar em pessoas, deixa eu ver, obesas, a lei vai falar que eu preciso de ter um assento exclusivo, mas ela não tem prioridades em determinadas outras coisas. Mas ela tem um assento que é para a pessoa obesa. Então, quando a gente trata de comunicação, de espaço, de ambiente inclusivo, é o que eu te falei no ano passado, de proporcionar a mesma experiência para qualquer pessoa. Sem juízo de valor, se ela é uma pessoa de 2 anos de idade, porque é uma pessoa, ou se ela é uma pessoa de 80 anos de idade, que necessariamente 80 anos não está aqui em cima às vezes, que já curvou um pouquinho, desceu também, né? Que às vezes a nossa coluna ali, os discos entre ela, quando a gente vai envelhecendo, vai desgastando, desgastando, por isso que o idoso ele vai diminuindo assim, né? Você fala, nossa, mas fulano era tão alto, ele diminuiu. Questão muscular, o músculo também segura menos, já que a gente não está trabalhando tanto com o músculo. Então, quando a gente vai pensar em comunicação inclusiva, eu tenho que pensar até na forma de falar. Eu tenho que pensar que eu estou falando para toda e qualquer pessoa. Eu tenho que ter uma linguagem em que eu atinja qualquer pessoa. Eu não posso só pensar no acadêmico que está fazendo o seu doutorado e que a sua orientadora não quer ajudá-lo, porque ele está falando do festival que ele realiza, e aí está implicando com ele. Eu não posso só pensar e falar nisso, né, Leandro? Então eu não posso só falar disso. Eu tenho que pensar que nesse mesmo evento, você já achou que eu ia falar contigo de novo, tá vendo? Te pulei dessa vez, te privei, tá vendo? Eu tenho que pensar que nesse evento eu tenho pessoas que necessariamente nem são daquela área. E como eu posso tornar a minha linguagem uma linguagem inclusiva, para que eu possa incluir qualquer público? Eu posso dar desde o exemplo acadêmico ao exemplo caseiro, para que todos possam, para que a dona de casa, que cuida dos seus filhos e tem o seu valor nisso, possa entender o que eu estou dizendo, e não só partir lá, porque segundo Piaget, na educação, no desenvolvimento da criança, aí tá aquela pessoa assim, cara, eu tenho 14 anos, eu estou no ensino fundamental ainda, quem é esse tal de Piaget que eu não sei? E Pia com Q, Pia com G, Pia com J, sei lá, e quem é essa pessoa, né, que está aí falando? Não quer dizer que eu vou descreditar ou desvalorizar esses conteúdos, mas é trazer esses conteúdos de forma que seja inclusiva para qualquer pessoa. Então, quando a gente trata da comunicação do ambiente inclusivo, é respeitar qualquer manifestação humana sem juízo de valor. Não, você tem mais valor porque você é igual a mim, você é carequinho, então não, você tem muito cabelo, você não tem o mesmo valor porque você tem muito cabelo, eu não vou falar com você. Ele tem mais valor porque ele é carequinho igual a mim.
Não, a diversidade, ela se manifesta na sociedade, seja ela biologicamente, seja ela socialmente, que é quando a gente vai entender das nomenclaturas. Por exemplo, eu posso chegar pro Dan e falar, ô, prazer, meu nome é Jadson, o seu é? Daniel. Tá, mas aí você prefere que eu me refira a você, se eu tiver que falar de você, Daniel, eu falo o Daniel ou a Daniel? Qual o pronome que eu uso para você? Porque eu vou te apresentar daqui a pouco na nossa palestra. É o Daniel. O Daniel, não, é tranquilo, beleza. Eu posso chegar pro outro, pro Leandro. Leão, vocês... Desculpa, é o Leandro ou a Leandra? Fala a Leandra, por exemplo, só para a gente ter um exemplo. A Leandra, beleza. Então, bom, hoje nós vamos ter a participação da Leandra, a Leandro. Ué, mas é errado? Não, é como a pessoa se reconhece. Quem faz esse juízo de valor de pronome de tratamento não sou eu. A pessoa escolhe. Assim como a gente tem o maior exemplo, né, no Brasil, é a Pablo Vittar. E todo mundo fica, a Pablo, mas não é o Pablo. Não, ele quer se referir no feminino. A Pablo. E manteve o nome no masculino. Mas o gênero que o representa é o gênero feminino. Isso é só uma questão de respeito inclusivo, para que ele se sinta incluso dentro daquele ambiente. Isso não é nenhuma questão de juízo de valor, é tão somente o respeito ao outro. Tem gente que vão se considerar sem gênero, né? Que é o que a gente chama o elo, né? Elo, né? Ah, não é ela nem ele, é elo. Então, elo, Leandro. Por que não? Porque eu não me identifico com esse negócio de padronização, de gênero. Esse negócio, para mim, não cabe. Eu tenho uma outra visão de mim quanto pessoa, quanto existência, quanto ser humano. Então, eu prefiro não me encaixar nos pacotes que a sociedade impõe dos gêneros. Eu sou uma pessoa agênero, assim, então não defino nem masculino nem feminino. E aí a gente vai entendendo e aprendendo a referir a essa pessoa, para que ela se sinta inclusa naquele ambiente. Isso é também uma atitude de respeito ao outro, porque o outro é só mais uma manifestação humana que a gente tem na nossa sociedade. Essa é a principal diferença de comunicação inclusiva para comunicação acessível. Fala. Tô no meu amigo 10 minutinhos. Isso. Eu gosto também para as perguntas. Se quem quiser falar, interrompe o Jadson, pergunte aí, fica à vontade. Por favor, sempre. A gente tem ali falando um pouquinho sobre as barreiras, né? Quais são as barreiras que a gente tem que enfrentar? A principal ela é a do preconceito, né? Para a gente poder vencer sempre. Porque o preconceito, ele não é algo ruim, ele só é algo humano. Todos somos preconceituosos, ponto. Porque a gente tem um conceito anterior de algo, de alguém. Quando eu cheguei no café, aqui acho que eu conhecia poucas pessoas, aí me viu e falou, ih, esse cara aí, né, parece ser legal, ih, parece ser chato, ih, não sei o quê. A gente tem um conceito de alguém antes. Agora, quando eu parto do meu preconceito para falar assim, bom dia, não, desculpa, eu não falo com pessoas que têm cabelo. Não, desculpa, não confio em pessoas que têm cabelo. Não falo com você. Aí eu tô agindo por uma ação discriminatória. Aí é ruim, porque o meu preconceito, que fala que pessoas que têm cabelo não são de confiança, não são confiáveis, não precisa cortar não, gente, tá bonito o cabelo de você. Mas é só um exemplo. Passa a ser uma ação discriminatória para aquela pessoa ou para aquela situação, né? E a gente tem o capacitismo, que é o preconceito em cima da deficiência da pessoa. Então, por exemplo, eu chego e... Me lembra seu nome? Poito. Eu chego assim, apoito ou poito? Apoito, eu chego para apoito e falo assim, ah, Poito, poxa, você não tem um braço, né? Não vai poder fazer a apresentação nossa aqui. Eu ia colocar você para ser apresentadora, mas aí você só tem um braço, como é que você vai fazer? Não dá, né? Aí você vai falar, tá, mas o microfone é o quê? Eu tenho que segurar 3 microfones de uma vez? É isso? Por isso que eu não posso fazer ainda que sejam 3. A gente não pode botar num pedestal com 3 e eu ficar sentadinho ou em pé e falar nos 3 microfones. Não, porque você só tem um braço. Então, estou agindo de discriminação por conta de uma deficiência por ela não ter um braço. Então, assim, isso é capacitismo. É claro que eu não vou chegar e falar com a... Érica. Falar, a Érica ou Érica? A Érica. Eu não vou chegar e falar, ah, Érica, você é surda, né? Falar, olha, no festival a gente tem uma vaga de telefonista. Eu sei que você não ouve, não é surdo, mas a gente não vai nem atender ninguém mesmo, não. Fica lá só para fingir que está com o telefone. Não. Também é um capacitismo, porque eu estou fingindo que estou dando uma função para ela.
Eu sei que ela não vai conseguir ouvir, porque ela não usa aparelho, ela só se comunica por Libras, e eu coloco ela para ser telefonista no festival. A não ser que seja, não, é telefonista, mas é só para ficar no WhatsApp, mandando e recebendo mensagem de texto. Ok, beleza, aí cabe. Amigo, essa parte todos os anos é muito importante. Como é que porque há um ruído de comunicação. Às vezes há um receio por parte, toda vez, principalmente quando é visual, quando você vê que uma pessoa ela tem alguma deficiência, você precisa dá um medo de perguntar alguma coisa, de falar sobre aquilo. E quanto mais essa comunicação ela é fluida, ela é natural, eu acho que sempre o ambiente fica melhor, as coisas funcionam melhor. Como é que funciona essa questão de comunicação? Como é que se aborda, tanto da pessoa que chega do evento, como a pessoa que recebe? Como é que é isso? Porque há uma barreira ali. Primeira coisa, a gente sempre vai conhecer o outro a partir do quê? Do nome. Primeira coisa a gente pergunta, bom dia, qual é o seu nome? Gerilson. Genilson, tudo bom, Genilson? Você tem algum material, alguma coisa específica? Precisa de apoio em alguma área? Você precisa de algum apoio, de alguma ajuda? Não, obrigado. Não? Tá. Ó, a gente tem uma equipe de acessibilidade, nas salas tem intérprete de Libras, tem audiodescrição, qualquer coisa, só procurar alguém da equipe, tá? Se você precisar de alguma coisa, tá bom, querida? De nada. É isso. Mas eu acho que essa barreira que a sociedade tem, não enfrenta a maioria das vezes. Por exemplo, muita gente me chama no masculino porque não pergunta. E as pessoas realmente têm um medo de perguntar quais são os seus pronomes, enfim, as pessoas têm esse medo, não perguntam, porque acham que vai te ferir. Esse é o problema. As pessoas acham que é uma ofensa a pergunta ao outro. A ofensa tá quando você não pergunta. Sabe? E por isso que eu falo, desde o nosso primeiro encontro, tem dúvida? Pergunta. Mas aí a pessoa tá lá na cadeira, eu tô vendo que ela não tá conseguindo subir, eu não posso meter a mão na cadeira dela. Não, porque é a mesma coisa que alguém chegar, com todo respeito, e botar a mão nas suas nádegas e te empurrar para algum lugar porque você tá cansado, não tá conseguindo subir, porque a cadeira é uma extensão do corpo da pessoa. Ou chegar e botar a mão no seu seio e te empurrar para trás ou puxar para frente. Então a gente parte sempre da primícia da pergunta. Né? Por mais que seja um nome masculino, ou por mais que seja um nome feminino, eu vou chegar e falar assim, desculpa, qual é o seu nome? Larissa. Larissa. O Larissa ou com a Larissa? Fala aí. A Larissa. Ah, desculpa, qual é o seu nome? Clara. Clara. O Clara ou a Clara? Beleza? O Clara. Então a gente está aqui com o Clara, ela vai dar uma palestra, tô fingindo que você falou o masculino. E não posso ajudar. Não, menina, Clara é mais feminino, tem que ser com é a Clara, não o Clara. Não, mas é como ela se reconhece. E ponto. E tá tudo certo. Né? Se a gente conseguir normatizar isso dentro da equipe, isso vai respirar tão forte para fora que as pessoas vão falar assim, cara, por que eu não pergunto então? Pô, todo mundo que eu cheguei aqui no festival me perguntou meu nome e qual o pronome. Pô, se tá todo mundo falando dessa forma, algum motivo tem. Peraí, esse ambiente aqui tá diferente de alguma coisa. Porque nos outros festivais que eu vou, ninguém me pergunta isso. O máximo vai acontecer é perguntar, Leandro. Entra aí, Pedrinho. Leandro, por que todo mundo fica me perguntando se é masculino ou feminino? Ou perguntar para alguém que tenha mais afinidade. Por que todo mundo está me perguntando se meu pronome é masculino ou feminino? E se a gente conseguir movimentar isso no festival, já é o nosso avanço muito grande para esse ano. E as pessoas levam isso pra fora do que eles botam. Sim, porque aí vira uma cultura. Entendeu? Vira uma cultura. Como eu já falei, isso aqui é o que a gente vai chamar de pacotezinho da acessibilidade. Isso é o que a lei vai prever que tenha. Né? Em alguns agora estão vindo esse daqui da linguagem simples, que eu estava falando um pouco para vocês, que é você refazer o percurso da comunicação para que a comunicação não se perca. Às vezes você usou um termo muito específico, muito da sua área ou do seu ambiente de convivência, e talvez alguém não entendeu ou não conseguiu acompanhar aquele raciocínio. E, naturalmente, qualquer pessoa pode falar assim, desculpa, linguagem simples para esse termo que você utilizou ou para essa fala que você fez, e é um recurso que tem sido muito utilizado ultimamente. Esses daqui já são recursos sensoriais que têm entrado num pacote também de acessibilidade, mas que antes não eram contados. Isso não está dentro da legislação de acessibilidade. Isso está dentro de um pacote de atendimento de espaço de acolhimento para pessoas neurodivergentes. Cada um usa uma nomenclatura e tudo mais. Isso a gente pode discutir no próximo ano sobre as nomenclaturas
de neurodivergência. Dá um depoimento sobre o abafador de ruído, a diferença que fez a nível de evento para tudo que a gente faz, não só para neurodivergência, mas também para etarismo. Pessoas com idade que precisam colocar isso para ficar, e pessoas mais novas também. Por exemplo, uma mãe que precisa acessar aquele espaço e precisa levar uma criança, o uso do abafador é muito grande e torna aquele espaço acessível à maternidade ou à paternidade que está com criança pequena. As pessoas mais velhas também. Esse é um elemento simples, o custo foi muito barato e, assim, a diferença foi muito grande em qualquer ação que a gente faz. Bom, ele já pediu pra falar e já deu um exemplo. E como produtor é surreal, assim, é surreal. Mas o óculos, por exemplo, tem pessoas que, se tiver uma incidência de luz muito forte, desencadeia um ataque epilético. E aí o óculos escuro ajuda a proteger dela ter uma crise convulsiva. Já acha que é besteira, mas não. Entendeu? Então tem um óculos de proteção, um óculos escuro para poder proteger aquela pessoa, objetos status para ela poder se regular. Alguns vão usar o chão e outras coisas, mas são recursos de acessibilidade também hoje em dia. Você tem cada um deles ali falando o que é legenda descritiva, o que é Libras, o que é audiodescrição. A legenda descritiva é diferente da legenda de filmes que a gente vê, porque ela vai trazer nuances do que está acontecendo. Aquela cena clássica do filme Psicose, que tá a mulher tomando banho e entra um cara com a faca assim na mão, e aí só aquela som daquela pessoa e vem aquela música. Para a pessoa cega, tá assim, tá, tem uma música, não sei o que está acontecendo. Então, a audiodescrição vai dizer, nesse momento entra uma pessoa, não sei o que, parará, parará. Já a legenda descritiva, imagina que a pessoa está ali mexendo no celular, um fone de ouvido, e aí, de repente, tem um barulho, né, um outro barulho fora, que a pessoa está com fone de ouvido, ela na cena não está vazando som para fora. Mas para a gente que está assistindo, a gente está ouvindo passos de alguém. Tá aqui coisa a gente tá. Menino, sai daí, menina, sai daí, tu tá com fone, a gente tá ouvindo, tá andando, caindo aí, a pessoa surda tá. Não entendi porque tá todo mundo nessa euforia. Não dá pra ouvir nada, não tem nada. Mas a gente tá ouvindo, então a legenda descritiva vai falar sons de passos ao fundo. Aí a pessoa vai falar, ai, tem alguém caminhando. Som de porta se abrindo. A pessoa tá com fone na cena, não tá ouvindo, mas a gente que tá assistindo tá ouvindo todos esses sons. E a gente tá ali naquela tensão, daquela cena que vai acontecer. Então, a acessibilidade vai servir para que todos possam ter a mesma experiência no mesmo momento. Isso aqui é um exemplo de linguagem simples, né, que a gente às vezes utiliza, cria uma plaquinha, a pessoa levanta, que diz, linguagem simples para esse termo, a gente pode pensar nisso para esse ano, para as palestras, eu acho legal. E aí, para que serve esse negócio? A gente traz um modelo só para entender. A gente vê assim, essa placa aqui, o Ezinho dá exclusivo para bombeiros, atividades de rotina. A gente olha, nem todo mundo conhece, nem todo mundo dirige, nem todo mundo entende. Então a linguagem simples e rápida seria, não estacione. O que isso aqui quer dizer? Quando está assim, tem esse informativo que está dizendo, não estacione. Porque apesar de ter o que pode estacionar, tem uma informação embaixo. Então aqui não pode estacionar. O outro está dizendo, não estacione especificamente aqui nessa vaga. Às vezes tem uma vaga para o bombeiro e várias outras liberadas. Mas aí, a explicação mais completa dessa placa vai estar aqui, A área para o corpo de bombeiro é proibido estacionar aqui. Eu estou traduzindo essa placa de uma forma, uma linguagem simples, para que qualquer pessoa entenda o que aquela imagem quer dizer. E aí a gente tem as várias acessibilidades. Eu sempre começo pela acessibilidade atitudinal, porque é essa da pergunta, sabe, Larissa? Porque é da gente perguntar ao outro, a pergunta não ofende. A gente foi ensinado, dependendo da idade de cada um, que a gente não pode beldar. Criança fica se metendo, que história é essa? É que faz de adulto? O que você vai perguntar aqui, menina? A sociedade mais nova, por exemplo, meus filhos me perguntam tudo. Eu tenho um casal, né, uma menina de 10 e um menino de 7. Eles me perguntam tudo. E eu falo assim, não, isso aqui é por conta disso, disso, disso. Isso aqui é isso, isso. Tem coisas que não tá na idade deles, porque não tá na maturidade ainda. Eu falo, olha, minha filha, isso aqui, você quando fizer 15 anos, seu papai vai te explicar melhor. Mas isso é uma coisa que acontece com pessoas assim. Isso aqui é uma coisa que acontece quando a gente faz assado, não sei o quê. Teve um primo que foi preso por conta de alguma coisa. Não, filho, ele foi detido porque ele fez um negócio errado. Mas assim, não cabe agora eu te explicar. Para você crescer um pouquinho mais, eu posso te explicar. Tá bom, papai.
Ah, mas como é que eu vim? Não, você veio da cegonha, aí o passarinho veio voando, trouxe você. Não, não tá mais nessa idade, já passou a muito tempo. Falou, minha filha, papai chegou lá, botou você dentro da barriga da mamãe. Como? Aí é mais pra frente. Cala, tá em 10, né? Mais pra frente eu te explico como. Mas o importante é você saber que você saiu de dentro do papai, foi pra dentro da mamãe, você cresceu e saiu de dentro da mamãe e agora tá aqui fora me fazendo isso um monte de pergunta. Né? Pode tomar dentro da sua mãe, né? E na lagartinha. Brincadeira, mas é mais ou menos como a gente utiliza para criar essa cultura de perguntar, e que perguntar não é errado. Errado é a gente sair fazendo sem questionar, como muitas pessoas fazem aí, seja na sua vida social, emocional, política, financeira, que sai só seguindo, não doar, então eu vou, abandono, então eu vou, não, vamos perguntar, por quê? Não, a pergunta não vai ofender, entendeu? A pergunta é só uma dúvida. Eu ia falar dessa parte de ficar falando, às vezes a gente fala e a gente acha que o outro tá entendendo, e aí minha filha devia ter uns 5, 6 anos, hoje ela já tá com 24. Ela, sobre a questão da morte, falei: "Ah, quando a gente morre, a gente vira estrela". Oposa, né? Sim, e aí a gente foi pra uma fazenda, uma área de nem fazenda, né, um sítio da minha tia. E aí ela chegou, aí minha tia que chegou: "Olha aqui como é bonito, tem muita estrela, não é igual aí lá em São Paulo que não tinha estrela". Ela olhou assim: "Morre muita gente aqui". É isso. Ela doida do cara. Mãe, vamos embora. Que é perigoso. Daqui a pouco somos nós duas lá em cima. Não é uma coisa não é uma coisa bonita pra ela virar estrela. Calma que eu já tô acabando. 5 minutinhos, meu amigo. Então, acessibilidade atitudinal nada mais é do que a gente mudar na nossa atitude. Se a gente conseguir combinar para esse ano, a gente perguntar, todo mundo perguntar o nome e o pronome que a pessoa usa, eu acho que já vai ser um movimento no nosso festival para esse ano. Né? Desde o acesso até o festival em si mesmo, no meio do Rio Web Festival. Então, a gente tem que perguntar o nome e o pronome. Qual o seu nome? Ah, e qual pronome você usa? Né? Como assim? Muitos vão falar, pronome? Como assim? Sim, ele, dela, ele, dele, ou elo, delo, qual pronome você utiliza? A gente pode fazer depois um materialzinho só para ficar como apoio, né? Ah, o que é pronome? Como eu explico isso? Se alguém me perguntar por que eu estou falando assim, a gente pode montar isso. Tem acessibilidade arquitetônica, na verdade ela é a mais conhecida e foi a primeira porque a acessibilidade ela começou no movimento a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, quando os mutilados de guerra voltam para os seus países, chegam lá, tentam ir no banco e escada. Vão em algum lugar, fala a pessoa, não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Tenta abrir a porta, não tem um braço, não tem, né, os dois braços, às vezes, não consegue puxar a porta. Então os mutilados de guerra começam a fazer esse movimento dos Estados Unidos e falam, olha, eu sou um grande herói dessa nação, por que eu não posso ir no meu banco? Por que eu não posso mais ir no cinema com a minha mulher? Porque não tem um lugar para eu parar minha cadeira. Eu não consigo nem entrar, não consigo nem ir no banheiro. Eu tenho que fazer todas as minhas necessidades na cadeira? Eu não posso entrar no banheiro? Entendeu? Então começa-se esse movimento a partir dos mutilados e a gente vai entendendo que a sociedade é muito mais do que só um mutilado de guerra. Existem pessoas que nascem com essas características, mas por vir desse movimento, por isso que o movimento arquitetônico é muito mais forte e tem muito mais tempo nessa luta de acessibilidade. A gente tem a acessibilidade metodológica, que são quando os professores, palestrantes, quem quer que seja que esteja trabalhando para alguma coisa, ele adapta o seu método, adapta a prova, adapta o material, ele traz materiais status, por exemplo. Se fosse uma aula de pintura, e aí eu vou apresentar alguma coisa da... Ai, meu Deus. Tarsila do Amaral, isso. Eu tô por Lígia Clark, mas é outra coisa, é dobrador. É da Tarsila mesmo que eu queria. Que tem aquela clássica, né, que a pessoa parece estar assim, abaixada, né, meio que abaixadinho, tem um cabeção, tem um corpinho, pescocinho e vai afinando. Eu trago isso a partir de outros materiais. Eu corto um pedaço de papelão, coloco o cabeção. Corto um canudinho, coloco para fazer o pescoço. Corto um papel celofone para dar a ideia do corpo. E aí a pessoa cega ela pode passar a mão e tateando nas texturas para fazer essa leitura do que é aquele desenho que está na tela, mais para uma forma tátil, né, tátil. Isso a gente fez no ano passado no nosso ambiente.
para que as pessoas cegas pudessem entender como estava o totter das fotos das pessoas, a gente fez uma pequena representação a partir de uma maquete tátil, que é como a gente chama, para que a pessoa possa ter acesso àquele material. Isso pode ser desde uma oficina até numa sala de aula, como a gente vai adaptar os nossos materiais aí. A gente tem dos instrumentos, eu, por exemplo, quando eu estou no papel de intérprete de Libras, eu sou um instrumento de acessibilidade. A pessoa cega que usa o voice over no celular, ele está usando um instrumento de acessibilidade. A pessoa que usa a legenda na televisão, porque é surda, está usando um instrumento de acessibilidade. Então, é acessibilidade instrumental. Quando a gente usa qualquer outro recurso desse, seja humano ou não, ou tecnológico, como material de acessibilidade. O programático é o que a gente vai entender Parece assim, eu vou usar um programa específico. Não. É quando a gente vai partir de lei ou de portaria, ou até mesmo dentro do festival, quando a gente fala assim, olha, dentro do nosso festival, a curadoria são para... Esse ano a gente vai ter abertura para 100 filmes. Dentro desses 100 filmes premiados, 10% tem que ser algum com a temática da acessibilidade, pessoa com deficiência, neurodivergente. Então, eu estou criando uma regra dentro do meu festival, um programa dentro do meu festival, para que pessoas com deficiência também possam ter o direito a participar daquele prêmio, sabe? Mas E por que eu faço isso? Porque, às vezes, pessoas com deficiência é muito mais difícil ter acesso a fomentos, a produtos e conseguirem produzir suas coisas. E aí eles não conseguem, às vezes, nem participar de determinadas coisas. Então eu crio um mecanismo para que eu possa fortalecê-los e também dar mais voz e visibilidade a essas pessoas que estão aí na luta pela acessibilidade, por se representarem, por apresentarem o seu material. Na comunicação, a gente já falou aqui, né, várias coisas na área da comunicação, votuar. Natural é que, por exemplo, lá no nosso ambiente onde a gente faz o Web Festival, aquele espaço lindo, a gente tem várias rampas, tem escada rolante, tem um elevador, mas tem lugares, quando a gente vai na praia ou na cachoeira, que às vezes a pessoa chega não consegue chegar até a água, né? Não consegue exercer o seu direito de também usufruir ou fazer uma caminhada na Floresta da Tijuca. Então é criar adaptações nesses ambientes naturais para que qualquer pessoa possa usufruir da natureza. Como a gente falou desde o início, é pensar na manifestação humana. Qual a possibilidade de pessoas humanas que possam usar aquilo ali? Como eu posso adaptar de forma segura aquele lugar para que qualquer pessoa possa usufruir daquele ambiente? E aí isso aí vai explodir nas nossas novas linguagens, novas possibilidades de lidar com o outro e de ter mais pessoas acessando esse ambiente. E o quanto eu falo que quando a gente tem uma comunicação inclusiva, a gente tem a verdadeira equidade acontecendo. Por quê? Não adianta eu fazer equidade de gênero, equidade de raça, equidade de etaridade, se eu não consigo nem me comunicar ou ser comunicado. São as intersecções dessas variedades que a gente tem. Porque eu posso ser uma pessoa negra, com 80 ou 90 anos de idade, porém surdo. E aí, beleza, não, tem equidade de raça. Opa, tô lá, tem vaguinha pro preto. Com 90 anos lá, tô na vaga. Ih, mas não tem nada de Libras. Caramba, não vou nem conseguir entender o que estão falando. Então a comunicação é um gap, é essa falta que acontece para que haja uma equidade real em qualquer ambiente que a gente esteja. Eu sempre trimo para que a comunicação seja o principal. Se a gente tem equidade na comunicação, se eu consigo comunicar e ser comunicado, meu irmão, o restante é um abraço. É isso. Muito obrigado. De verdade. Desculpa se não está... Perguntas, galera? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Você falou de a forma que a gente se comunica e todo mundo entendendo. As palavras diversidade, acessibilidade sempre foram problemas para mim também, apesar de estar envolvida. Eu tenho um apresentador que eu sigo, que tem um filho autista, não sei saber quem é. Ele perguntaram para ele na entrevista qual era a diferença de diversidade e inclusão. Aí ele falou, diversidade é você me chamar pra festa. Eu tô lá na festa. Mas inclusão é você me chamar pra dançar na festa. E ali foi a forma que eu falei. Lá eles
Ele se comunicou de uma forma que todo mundo vai entender agora a diferença entre as duas palavras. Foi a primeira vez que eu realmente, tipo, entendi aquilo ali. Eu falei, caramba, é isso. Ele falou, você me convidou para festa de vestiário. Agora me convidar para dançar e é totalmente diferente. E ali foi aí me lembrou muito que você falou sobre se comunicar de uma forma que todo mundo vai entender aquilo, né? É uma frase que esse exemplo que ele deu é o exemplo que a gente ouve muito, muito da galera de diversidade, principalmente nas empresas, usarem esse como exemplo, porque é um exemplo que fica tangível para qualquer pessoa, que é o que a gente utiliza. Beleza, vamos ter a festa do Rio Rap Festival, né? A festa de gala e tudo mais, tá todo mundo lá. Eu tô lá com a minha cadeirinha, eu tô lá, mas chega a pessoa, né? Olha pra mim, olha pra. Você tá na cadeira, vamos dançar, Rula. Aí chega o outro, olha, ele tá vamos dançar, e me deixa livre. Assim, eu tô no lugar, mas não me sinto parte daquele lugar. Eu tô fisicamente, mas eu não tô sendo respeitado. Eu não tô participando efetivamente. Eu tô só de cor. Né? Ou é quando a gente chama qualquer pessoa com outro tipo de deficiência e não deixa que ele também faça a sua contribuição no seu tempo, na sua forma e no seu raciocínio. Entendeu? Isso é isso. Obrigado. Fala. Eu tenho pessoas do espectro autista nível de suporte. E várias empresas botam lá a vaga como também PCD. E quando você chega lá para disputar a vaga, você diz que você é PCD, mas eles sempre preferem as pessoas que são típicas. Então, as vagas nunca são impossíveis. E também eles não têm nenhum jeito de conversar com pessoas atípicas, pessoas cadeirantes, nenhum. São sempre. Parece que a parte PCD só está ali para constar mesmo. Porque o jeito e coisas não tem. É muito triste, assim, depoimento rápido, assim, né? De coisas que a gente faz como empresa. E eu e meu sócio, a gente está dando consultoria para uma empresa, não sei se a gente pode falar nomes aqui ou não, mas pode falar o que você quiser, tá? Para a TV Globo, né? Já faz um tempinho. E aí tivemos a festa de 100 anos agora, essa semana, na quarta-feira, que foi aqui na Gávea, no Jockey, está acontecendo no Rio Gastronomia. E há 3 semanas atrás, a TV Globo, né, o pessoal do RH, do time de diversidade e inclusão, eles têm um time de diversidade e inclusão dentro da empresa, mas eles contratam consultoria fora porque eles não dão conta de conhecer realmente o que está acontecendo. E aí me ligaram e falaram, preciso de você para fazer uma consultoria. Fui lá, visitei, eles falaram, não, o pessoal da festa falou que já tem, o consultor deles, não sei o quê. Eles falaram assim, tá ok, mas a gente confia no nosso, não vou confiar no seu. E aí falaram, vamos lá, já? Falei, vamos lá. Fui lá na festa, o cara falou, não, é tudo acessível. Aí cheguei no lugar e falei, tá, mas por que tem aquelas cadeiras, aqueles bancos ali naquele espaço, se não tem como passar uma cadeira de roda? Aí não, é que se... Não, eu não posso carregar a pessoa no colo. Eu tenho que dar o direito dela descer ou subir sozinha. Isso não é acessível. Você está dizendo que o ambiente é acessível. Só que ele não está plenamente acessível. Ah, mas plenamente é uma utopia. Se é uma utopia que a gente tenta encontrá-la. Não é uma utopia para ficar, é uma utopia que se dane o resto. Não. Então eu falei, se não tem como alguém chegar com a cadeira de rodas, tira a mesa. Ué, tira a mesa, porque aí ninguém vai. Se não tem mesa ali, é porque não é um ambiente para todo mundo conviver. Se você tem um lugar onde tem um banheiro feminino, tem lá a bancada para trocada de fralda, por que no masculino não tem bancada para trocada de fralda? Só mulher que troca fralda de crianças? Que vocês estão me trazendo um discurso que a gente luta tanto, que o machismo, não sei o que, vocês estão reforçando na estrutura. Não coloca uma bancada de troca de fralda no banheiro masculino também. Cara, eu sou pai, eu saio com meus filhos desde que eles tinham 6 meses de idade. E saio sozinho com eles, entendeu? Não levava, não saía só com a mãe dos meus filhos. Eu saía sozinho e eu entrava, né? Já era até muito estranho na época. As pessoas olhavam, o homem, uma criança aqui. Gente, quem é esse senhor? Eu sou o pai, vou trocar a fralda. Uma vez eu ouvi o constrangimento da mulher assim, tá vendo lá? Ele sabe trocar, por que você não aprende? Oi, desculpa pelo constrangimento que eu criei na família do lado. Continuei e falei, vamos filha, vamos que a gente já tá arrumando problema usando aqui. Então, muitas empresas querem só fazer o bonito para foto. Outras estão tentando consertar isso.
né? É esse caso dessa empresa. A Petrobras, eu já fiz muitas coisas também com a Petrobras, diretamente com a Petrobras, ou às vezes via outras empresas que a Petrobras contrata, né? Nível de acessibilidade mesmo. Ah, o que a gente tem que fazer, e é difícil porque a gente está num papel ali de candidato à vaga, às vezes tentar denunciar de uma forma educada. Falar assim, nossa, mas eu achei que a vaga era para pessoa com deficiência, como vocês falavam. Mas não me senti muito inclusivo, assim. Achei que eu não senti muita vontade, né? É difícil, porque é uma linha muito sensível de denunciar isso de forma que seja como dica, mas que incomode o outro, mas sem parecer que você está sendo ríspida, né? Ou grossa com aquela equipe que está fazendo a seleção. O que eu posso sugerir, anota essas empresas que fazem isso e joga no Reclame Aqui. A gente tem a internet, põe no Reclame Aqui. Alguma coisa vai acontecer, entendeu? Porque hoje em dia o Reclame Aqui funciona muito mais do que muitas outras ouvidorias por aí. É uma forma da gente poder se manifestar, sabe? Galera, se você tá vendo aí no canal do YouTube, se você tá ouvindo a gente, procure aí mais conteúdo desses. Tem mais conteúdo de letramento ético por aí. Obrigado, Jadson. Valeu.